Boa tarde. Prosseguindo com a leitura sobre as descrições da morte das relações feudais. Vamos voltar ao período medieval. Crise do sistema feudal. No período de crise do sistema social feudal, a vida na Europa tornou-se quase insuportável. De finais do século XI ao século XIV, apresenta-se como principal motivo da crise a baixa produtividade do trabalho provocada pelos entraves ocorridos nas relações de produção servis. Os feudos começam a entrar em crise, baixa produtividade do trabalho nos feudos. O comércio, que não chegou a desaparecer no período feudal, ganha um novo impulso, paralelo ao crescimento e surgimento de cidades. A baixa produtividade do trabalho nos feudos leva os senhores feudais a expulsarem os servos de suas terras, a aumentarem a rigidez do sistema, fazendo com que os servos pagassem mais tributos ou trabalhassem mais em suas terras. Baixa produtividade do trabalho nos feudos, diminuição da base de riqueza material dos feudos, crise econômica no sistema feudal. A população, ou melhor, para a população expulsa ou fugida dos feudos, não restavam muitas alternativas para a sobrevivência. Mendicância ou roubo. Os saques, as caravanas comerciais começavam a se multiplicar. E as cidades começavam a crescer desordenadamente. Cidades crescendo desordenadamente e feudos em decadência, crise no sistema feudal. Ao passo que os saqueadores começavam a preencher as fileiras dos comerciantes emergentes. O comércio que começa a se desenvolver nas cidades que estão crescendo desordenadamente é um comércio que tem base no roubo e na pilhagem. Saques e roubos às caravanas comerciais, que traziam mercadorias importadas, mercadorias do estrangeiro. Mercadorias importadas do estrangeiro. Toda essa situação torna-se cada vez mais caótica e a falta de planejamento urbano sanitário provoca a dizimação de populações de nações que ainda viviam sob certa hegemonia feudal, mesmo que em crise. Cidades crescendo desordenadamente, ambiente propício para a proliferação de epidemias, pandemias, pestes, saneamento básico muito precário, praticamente nenhum, ambiente fértil para epidemias. Toda essa situação caótica, cumulada com a falta de planejamento urbano sanitário, provoca a dizimação da população das nações que ainda viviam sob certa hegemonia feudal, mesmo que em crise. Crise do sistema feudal. Ainda no século XIV, a baixa produtividade do trabalho nos feudos se alia à superprodução manufatureira artesã das cidades e ao aumento dos produtos comercializáveis. Essas cidades que vão crescendo desordenadamente começam a gerar novos comércios, mais mercadorias circulam nesses comércios.
há uma produção manufatureira artesã sendo produzida na cidade. Mas os feudos estão em crise econômica, sistema feudal em decadência. Então os feudos não conseguem consumir o que é produzido de manufaturas na cidade. Cidades ainda crescendo desordenadamente. Ainda no século XIV, a baixa produtividade do trabalho nos feudos se alia à superprodução artesã e manufatureira das cidades e ao aumento dos produtos comercializáveis. Há uma sofisticação de desenvolvimento comercial nessas cidades que estão crescendo desordenadamente. Mas uma epidemia conhecida como peste negra dizimou boa parte da população das cidades, dando um alívio ao seu crescimento desordenado e desenfreado. Uma epidemia alastradora de uma doença que foi provocada pelas precárias condições de saneamento básico e falta de planejamento urbano sanitário. No século XV, houve novo surto de crescimento populacional, agravado pelas revoltas de trabalhadores temporários assalariados que já se encontravam nos feudos, em substituição aos servos expulsos ou fugidos, os chamados jornaleiros. Os feudos em crise, em decadência, os senhores feudais começam a expulsar seus servos, ou pelo menos parte deles. Falta mão de obra e os senhores feudais começam a contratar trabalhadores temporariamente, os primeiros trabalhadores assalariados, que já começam a fazer greve contra os senhores feudais. Sistema feudal em decadência, em crise. No século XV, houve novo surto de crescimento populacional, agravado pelas revoltas de trabalhadores temporários assalariados, que já se encontravam nos feudos, em substituição aos servos expulsos ou fugidos dos feudos, os chamados jornaleiros. Devido à baixa produtividade do trabalho, os feudos não conseguiam mais abastecer de alimentos as cidades, ao passo que os produtos artesanais não encontravam consumidores no campo. Os feudos não conseguiam produzir bens da agricultura para a cidade e também a cidade não conseguia mercado demandante nos feudos, porque os feudos estavam em decadência. Devido à baixa produtividade do trabalho, os feudos não conseguiam Devido à baixa produtividade do trabalho nos feudos, os feudos não conseguiam mais abastecer de alimentos as cidades, ao passo que os produtos artesanais, as pequenas manufaturas artesanais produzidas nas cidades, não encontravam demanda no campo, nos feudos. Afora isso, o excesso de atravessadores e monopolizadores do comércio com o Oriente promovia a escassez e a carestia dos produtos, levando à escassez de moeda entre os senhores feudais e à crise do próprio comércio na Europa. Aquele comércio que crescia nas cidades, que cresciam desordenadamente, comércio ainda muito precário, alcançava algum crescimento, mas entra logo em crise. Por quê? Porque os feudos se desorganizam. E mesmo que haja algum comércio nas cidades, as relações sociais que regem essa época são relações feudais. A nobreza e o clero ainda têm ascendência no sistema feudal de produção e ele está em crise. Cai
e abaixa muito a produtividade do trabalho nos feudos. Sistema feudal em decadência. É isso. E surgimento do mercantilismo, que no futuro dará nascimento ao sistema capitalista de relações industriais. É isso. O mercantilismo que no futuro gera o capitalismo industrial na Inglaterra. É nesse contexto que vem o início da nossa leitura no vídeo anterior de Capital e Trabalho na Formação Econômica do Brasil, do autor Arthur Bispo dos Santos Neto, editorial Instituto Lucas. Página 41 do capítulo 1, Capital Mercantil e Colonização do Brasil. Sobre essas bases de decadência, morte e sepultamento das relações feudais, sepultamento e morte definitiva do feudalismo, sobre essas bases surge o capitalismo industrial. Concluiremos o vídeo com a leitura deste parágrafo. O capitalismo industrial somente pode se constituir na medida em que subsistem, primeiro, oferta suficiente de força de trabalho enquanto ponto de inflexão para que o capital possa subordinar completamente o trabalho aos seus propósitos, oferta de força de trabalho em abundância, muito maior oferta de trabalho do que a demanda por força de trabalho, oferta de força de trabalho humana muito maior do que a demanda por força de trabalho humana, o desemprego como elemento estrutural das relações econômicas, taxa de desemprego como regulador do preço dos salários dos trabalhadores. Esse é um dos elementos que dá forma ao surgimento do capitalismo industrial. É a subordinação total do trabalho ao capital. Segundo, o aprimoramento dos meios de produção, quando a técnica e a tecnologia e a ciência devem receber uma aplicabilidade prática no universo da produção. É o incremento tecnológico no maquinário. É a evolução da produtividade do trabalho nas indústrias. Esse é o segundo elemento. Incremento tecnológico na produção. Evolução dos maquinários. Máquinas substituindo postos ocupados por seres humanos. Terceiro, a constituição do comércio internacional. A conformação de um mercado mundial. E as relações globalizatórias se estabelecendo de vez e definitivamente. Então a gente percebe que a Revolução Industrial, transição do século XVIII para o século XIX, acontece na Inglaterra sobre a sepultura e túmulo das relações feudais do sistema feudal de produção, que foi o que lemos no início deste vídeo. Que legal, maravilha! Todas essas informações relativas à era do mercantilismo são informações preciosas para que nós, da Escola de Campeões, leiamos com mais qualidade o livro Escravidão, volume 1, do autor Laurentino Gomes. É isso, moçada da Escola de Campeões. Estudar dá sentido à vida. Na verdade, estudar dá muito sentido à vida. É isso. Vamos compreender sobre a escravidão do tempo moderno. Escravidão no Brasil colônia. O processo histórico mais importante da história do nosso muito e amado Brasil. Amém, amém, amém e amém. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém.